Bom, agora que a gadaiada já voltou do carnaval, né, as coisas começam a andar, é a hora que a gente se depara com as piores das realidades, meus irmãos. Eu tenho certeza que vocês já têm muitas queixas sobre como a maioria das plataformas hoje tem escolhido o conteúdo. Muitos assuntos relevantes que interessam as pessoas estão sendo censurados. E a alegação que é dada, né, pelos próprios sistemas, nesse caso são vários, mas o que eles dizem é que é para manter a segurança da própria comunidade. As plataformas são forçadas a tomar essa decisão, como você vai ver aqui na dica de David Santana, e desde já fica agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Você vê que o próprio YouTube ele tem sido bastante prejudicado com essas últimas decisões, chegou ao ponto de remover o conteúdo infantil por conta de uma multa. Eu já disse para vocês que, na minha opinião, aquilo ali foi feito de caso pensado. Afinal de contas, os próprios pais fazem uma playlist, né, do conteúdo que ia deixar seus filhos assistindo. E aí, de repente, cria uma coisa dessa, proíbe-se o conteúdo e essas crianças são forçadas a ir para o quê? Netflix, né, TVs por assinatura por aí, mundo afora, com desenhozinhos da Disney que vão levá-la justamente para o lado que eles querem. Aquilo ali foi de caso pensado. Enquanto o conteúdo infantil que o YouTube produzia, o próprio pai era o fiscal. Muitas vezes o pai assistia ali uns trechos ou já tinha uma confiança naquele criador de conteúdo e escolhia para o seu filho. Não colocava aleatoriamente, era um conteúdo escolhido a dedo e o YouTube sempre foi bem rígido nisso. Mas alegaram que, não, mas estão oferecendo produto, está passando propaganda. E a TV aberta, desde quando ela faz isso? Porque nós lembramos muito bem de programas da Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, Eliana e etc, etc. Era o tempo todo oferecendo produtos dentro e fora, né, do programa. Durante os intervalos, propagandas intermináveis. Quem assistiu os Cavaleiros do Zodíaco, Kamen Rider, Jaspion, na manchete sabe muito bem disso, né? Quantidade de propagandas absurdas que a gente assistia, né? Um episódio de 20 minutos você assistia mais 20 de propaganda. A justiça nunca se importou. Mas de repente com o YouTube fizeram isso. Era a maior multa, né, que uma plataforma já pagou. E agora, achando pouco essa censura que está prejudicando, que está fazendo muita gente migrar para o TikTok, já que chega aqui e não consegue escutar sobre os assuntos que a pessoa quer ouvir, eles ainda estão achando pouco. Tá aqui a matéria no G1 falando o seguinte, Estados Unidos avaliam se redes sociais podem ser responsabilizadas por conteúdos postados pelos usuários. Entenda, decisões que só devem ser anunciadas em julho podem mudar a lei da internet no país. Então, o que interessa para nós aqui, meus irmãos, é qual é essa lei, né, que até agora tem mantido a segurança entre partes, né, porque muita coisa já foi forçada nas plataformas. Mas tem o artigo 230, seção 230, que diz o seguinte, aprovada nos Estados Unidos em 96, aí a matéria, como quer a censura das redes sociais, já coloca aqui, quando as redes sociais ainda não existiam. Por que eles colocam essa afirmação aqui? Para dizer a você que a lei é defasada, que em 96 era um mundo e agora é outro e eles não podem continuar deixando essa lei em vigor. A seção 230 diz que provedores de serviço na internet não podem ser tratados como porta-vozes do que é publicado por terceiro. Ela faz parte da chamada Lei de Decência das Comunicações. A seção 230 também dá às plataformas alguma proteção legal para moderar o que é postado por usuários, em alguns casos, como conteúdo pirateado, pornográfico e que diz respeito a uma lei federal. Isso porque a Constituição americana protege a liberdade de expressão. Mas a abrangência da seção 230 vem sendo questionada nos últimos anos, com a escalada dos discursos de ódio na internet, por exemplo. Tanto o ex-presidente Donald Trump quanto o atual Joe Biden já se manifestaram pelo fim da seção 230. Também há diversas leis propostas feitas por congressistas, tanto do Partido Republicano como do Democrata, para reformá-la, mas nenhuma chegou a ser votada ainda. As próprias donas das redes sociais dizem ter sugestões para reformar a lei. Os presidentes executivos da Meta e do Google e do Twitter chegaram a ser ouvidos sobre o assunto no Congresso já em 2021. Eles se posicionaram contra a revogação, defendida por vários legisladores republicanos. Agora, veja bem, meus irmãos, o que é que isso aqui significa na prática? Isso aqui significa na prática que caso, né, seja aprovado isso aqui, as plataformas sejam de fato responsabilizadas por conteúdo de terceiro, eles vão ter que passar um filtro muito mais agressivo
em cima de qualquer discurso que possa vir ser considerado discurso de ódio. Agora, se você acompanha as notícias, se você acompanha nossos vídeos aqui no canal, você sabe que qualquer coisa, opinião contrária a certo comportamento já é considerado discurso de ódio. Aqui no Brasil até equipararam a outros crimes. Você sabe do que eu estou falando. Aí nessa hora a gente precisa ser cristão verdadeiro e se pôr no lugar do outro, para poder entender. Veja bem, você tem uma plataforma onde milhões de pessoas sobem milhares de conteúdos todos os dias. Você está diante de uma lei dessa. Por mais que se tenha algoritmos inteligentes e tudo mais, nenhum é perfeito. Então o que é que você faz para evitar o seu próprio fim? O que é que se faz? É óbvio que você vai filtrar qualquer um que fale qualquer tipo de assunto mais polêmico. Então é o fim, realmente, de qualquer conteúdo com livre pensamento, com livres ideias. É isso que vai acontecer, vocês não tenham dúvida. Você acha a mídia chata? Davi, faz tantos anos que eu já não assisto, eu não gosto. Eu vejo que tudo ali é manipulado, é controlado. Pois bem, aqui vai ficar pior. Vai ficar muito pior. É isso que eles querem. Isso pode decretar, meus irmãos, não só o fim dos canais, como o fim das próprias plataformas. Porque boa parte de vocês, caso isso aconteça, e os canais que vocês gostam, das opiniões dos criadores de conteúdo, que na verdade são uma extensão do próprio público, né? O nosso caso aqui, você vê que essas matérias vêm dos próprios inscritos. Esses vão sumir. Sempre que a gente falou isso, as pessoas diziam: ah, os caras falam isso para se vitimizar, mas olha aí, eles continuam postando. Quantos canais que vocês seguiam já sumiram? Quantas páginas hoje não são mais recomendadas? Você faz qualquer pesquisa hoje sobre os donos do mundo. Antes era uma facilidade, família, para a gente encontrar aqui, né, artigos americanos, estrangeiros. Você encontrava facilmente. Hoje, meu irmão, você não acha mais. Quando você digita os temas, os títulos, né, do que você queria saber, aparece todos os sites e notícias da grande mídia falando que aquilo é fácil, que é teoria da conspiração, que é não sei o que, que é não sei o que. Não, mas você quer saber da história, como é que era contada? Não, isso aí você não tem mais acesso. Tem lá 150 milhões de resultado. Tá sorteado nesse meio, você não sabe onde tá. Você não vai encontrar, mesmo que você digite o título certinho. Então ficou muito difícil fazer as pesquisas. A mesma coisa com imagens. Quando você coloca imagem, vem um número reduzido de imagem. Tudo isso para quê? Para deixar a verdade em oculto, família. Para que as pessoas não percebam. Por exemplo, dessa matéria, eles dão um exemplo aqui. Por que a corte está agindo dessa forma? Casos que fizeram, né? Coisas que aconteceram, que fizeram a corte rever essa lei. Veja só. Twitter e grupos maldosos, ó. O nome é outro, é os terror, já sabe, né? O processo Twitter v Tannen foi aberto por parentes norte-americanos de Noura Al-Assaf, um jordaniano falecido em um massacre em uma boate em Istambul, em 1 de janeiro de 2017. Segundo a agência real, os familiares de Al-Assaf acusaram o Twitter de ajudar a incitar o grupo do Estado Islâmico, que assumiu a responsabilidade pelo ataque, ao não policiar o conteúdo publicado na plataforma. Em documentos judiciais, o Twitter disse que encerrou mais de 1.700.000 contas por violação dessas regras, né? Um tribunal de apelações não considerou se a seção 230 poderia barrar o processo da família e o caso foi para a Suprema Corte. Segundo a CNN americana, o Twitter disse que o fato do Estado Islâmico ter usado sua plataforma não constitui a assistência consciente da empresa ao grupo. A companhia de Elon Musk também disse que deve ser responsabilizada pela lei anti-malvadorismo, uma vez que o conteúdo publicado não tinha relação com o ataque que tirou a vida de Noura Al-Assaf. Aí eles também falam do YouTube, né? Vídeos de maldorismo, né? Esse maldorismo, vocês sabem, a palavra é outra, família. É terror, né? Eu não vou falar ela aqui. O caso chamado de Gonzalez versus Google foi aberto por Reinaldo Gonzalez. Ele alega que o Google foi parcialmente responsável pela perda da sua filha, Noelma Gonzalez, no ataque, né, maldorista feito pelo Estado Islâmico em Paris em novembro de 2015. Em sua ação, Gonzalez responsabiliza a empresa por promover vídeos do grupo no YouTube, que pertence ao Google. Isso porque o YouTube, assim como várias outras plataformas digitais, usa algoritmos para sugerir vídeos similares aos usuários, nas chamadas recomendações digitais que visam gerar maior engajamento dos usuários. Todo mundo sabe disso aqui, família. Agora veja só, são casos isolados e que, se você fizer um simples questionamento, você derruba esses argumentos por terra. Porque esses grupos de malvadoristas, né, eles existem desde que o mundo é mundo. Então todos os ataques agora passam a ser culpa
do Google, do YouTube, do Facebook, das plataformas digitais, isso é um absurdo. E quando não existia, quem era o culpado? Eram os telefones, onde eles usavam para se comunicar e combinar as coisas? Alguma vez você já viu as empresas de telefone ser responsabilizadas por isso? A própria mídia, quando fazia documentários sobre eles, era uma forma também de incentivar e engrandecer a causa deles, mostrando o lado deles. Quer dizer, são coisas absurdas, meus irmãos, mas que são usadas porque a intenção aqui é censurar. A grande verdade aqui é que o braço direito do grande sistema, que visa endividar os países e colocar um governo único e mundial, com jurisprudência em todo o território global, ele precisa dos países fracos e endividados. A mídia apoia totalmente, distorcendo cada ação dos governos que reforçam o poder desse sistema, e onde você tem a contra-argumentação e pessoas indicando, olha, isso está errado. Mesmo aqueles que são mais fanáticos e ainda estão nas idolatrias de políticos, até eles, alguma coisa ou outra, eles percebem e falam. E isso a mídia acha muito ruim, porque a mídia já é como se fosse aquele cachorrinho treinado que faz exatamente como é para ser feito. A grande verdade aqui é que uma lei dessa passando, meus irmãos, o que vai acontecer aqui, sendo realista, é o fim das opiniões que eles consideram controversas ou até discurso de ódio, e as plataformas passarão a ser apenas entretenimento, e ainda dentro do politicamente correto, entendeu? Se tem algum YouTube que você assiste, o cara viaja, que o cara faz comprinhas, vai comer hambúrguerzinho no McDonald's, no Burger King, isso aí você vai continuar assistindo. Não se preocupe que com esse criador de conteúdo tá tudo certo. Agora, para aqueles que pegam uma notícia como a gente faz aqui e diz, olha, a notícia é esse trecho aqui e essa outra parte aqui da frente é manipulação. Pronto, esses aí estão com a cabeça na guilhotina, meus irmãos. É isso. Agora, essa decisão aqui deveria parar os Estados Unidos. Não vai ser julgado lá. Deveria ter milhões de pessoas fechando tudo e exigindo que o respeito à liberdade de expressão, que é a base para tudo, é a base para tudo. Se você não pode questionar, meu irmão, já era. Você já é um escravo e não sabe. Deveria parar tudo, só que as pessoas não estão nem aí. Muitas já compraram a narrativa, inclusive de infiltrados aqui mesmo, que diz, não, mas é preciso. Olha como é que o canal dele cresce. Isso deve ser o algoritmo que ajuda, porque não é possível. Eu faço um vídeo tão bom e o povo não assiste o meu. O cara vem com ideias distorcidas, atacando a família, a moral, os bons costumes, e ele quer ter audiência. Aí vem o outro que simplesmente representa o pensamento coletivo. Aí o canal dele tem mais audiência, o canal dele tem mais relevância. Aí o cara diz, não, não é possível. A minha opinião é que é a certa. E esse cara cresce mais do que eu. É preciso a gente fazer alguma coisa na lei. Estão falando aí em colocar o próprio Felipe Neto aí como fiscal de rede social. Você já pensou, meu irmão? Um cara que pensa como ele pensa, que já falou abertamente, olha, se a Bíblia não inclui as pessoas, vamos criar uma nova religião. Tá falando de modificar a Bíblia, meus irmãos. A gente já falou disso aqui em vídeos passados. Quer dizer, as pessoas estão vendo esses absurdos, mas não estão nem aí, família. Estão nem aí. Quando vê alguém reclamando aqui, avisando, né, do que vai acontecer, elas na mesma hora já pensam, olha, mas o cara tá falando isso porque ele vai ser prejudicado, isso é problema dele, não meu. E aí eu pergunto a você, meus irmãos, com esse pensamento, o que você acha que vai acontecer conosco? Essa eu deixo com você, meus queridos irmãos. Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço a tua presença. Fiquem com Deus, meus irmãos. E esses nossos encontros, meus irmãos, podem estar, de fato, perto do fim. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue junto. Fui!